Oi galera, o vídeo de hoje é para tratar sobre Luna Clara e Apolo 11, que é um livro infantil, não é nem infanto-juvenil, é infantil mesmo, então assim, faixa etária acho que máxima de uns 12 anos de idade, então não sei se vai interessar a todo mundo, né, uma resenha sobre de um livro para criança, mas, bom, eu li esse livro, primeiro que eu gosto de literatura para criança, mas eu li porque a apostila de uma das escolas em que eu dou aula exige a leitura desse livro aqui para o fundamental, então eu li para ajudar os alunos a passarem pelo livrinho. Então não foi uma escolha, mas eu fiquei muito feliz da apostila ter escolhido isso aqui para mim, tá? Eu fiquei felicíssima primeiro porque a escritora ela é brasileira, e a gente tem uma literatura infantil nacional muito boa, mas infelizmente ela é muito desconhecida. Então, quando eu vi da Adriana Falcão, eu fiquei muito feliz, principalmente porque depois que eu peguei o livro, na orelha inicial aqui, o Ziraldo apresenta o livro e ele fala que ele sentiu muita inveja a hora que ele leu, porque ele queria ter escrito isso aqui. Então, já fiquei empolgada, porque é um nome, né, bastante famoso na literatura brasileira. E quando eu peguei o livro não me apaixonei de verdade, porque a gente tem a capa principal, mas quando você vira para ler a resenha, não tem resenha, você tem uma outra capa. Então aqui você tem o Apolo 11 e aqui você tem a Luna Clara. Sem contar que ele é super bonitinho o livro, né? Você tem uma diagramação, uma fofinha, aqui por exemplo tem um dos personagens correndo, né, no seu cavalo com a sua nuvem em cima, que é um gravante. E aí você tem ilustrações super fofinhas, a diagramação facilita bastante a leitura para criança, tá? É um livro muito legal. A história é impossível de ser contada, porque ela é muito maluca, tá? Assim como tem que ser histórias para criança, para incentivar bastante a imaginação. Então assim, eu vou resumir ao máximo que eu puder, só para você entender o que vai acontecer, o que acontece mais ou menos na história. Então, apesar do título ser Luna Clara e Apolo 11, esses dois personagens realmente só vão se conhecer lá no finzinho. A gente tem mais, né, um conhecimento sobre a Luna Clara. Ela mora com a mãe em Desatino do Norte, então cidade da maluquice que fica no norte. E lá ela mora com essa mãe, o avô e duas tias, e o pai dela desapareceu. O pai dela, né, sumiu e ela vive eternamente esperando esse pai. E o pai sumiu não porque ele a abandonou, mas porque aconteceram desgraças na vida do pai e da mãe da Luna Clara. Então a mãe dela é a Aventura, o pai dela chama-se Doravante, então você já percebeu que os nomes são estranhos, né? Bastante engraçadinhos. A Aventura nasceu então destinada a passar, né, por um monte de aventuras, por um monte de ações inusitadas na vida dela. Ela vai conhecer o Doravante um dia numa festa em Desatino do Sul. No que eles estão lá, eles se conhecem, se apaixonam e se casam no mesmo dia. Só que o pai da Aventura exige que ela que o marido dela, né, o Doravante, prove o amor para ela. Então ele deveria ir primeiro a Desatino do Sul, que é a cidade Desatino do Norte, desculpa, onde eles estariam se mudando, e ele deveria ir na frente, né, para mostrar essa coragem dele. Ele vai. E a família espera para seguir logo depois do Doravante. Só que entre Desatino do Norte e Desatino do Sul, a gente tem uma ponte. E essa ponte fica em cima de uma região chamada o Vale da Perdição. Eu falei, nossa, que nome pesado, né, para literatura infantil. Mas esse nome é literal. Todo mundo que passa por lá perde alguma coisa importante na vida deles. E quando o Doravante está passando, ele perde a sua sorte. E quando ele perde a sua sorte, ele ganha uma coisa também, né, em prêmio de consolação, mais ou menos. Ele ganha uma nuvem de chuva eterna, que todos os lugares onde ele for, essa nuvem de chuva vai seguindo ele para cima e para baixo. Então, quando ele passa pela ponte, a ponte cai por causa da chuva, e a Aventura e o pai e as irmãs não conseguem passar pela ponte. Então, eles vão ser separados, e o Doravante vai tentar dar a volta no mundo para encontrar a Aventura, que finalmente consegue passar pela ponte, mas ele não está mais lá. E aí, assim, esse é o início dos problemas que eles vão ter para se reencontrar. A Luna Clara nasce dessa lua de mel, né, de uma única noite, e fica esperando o pai dela voltar. Então, ao mesmo tempo que essa chuva é uma coisa negativa para o pai, né, porque é uma maldição em cima da cabeça dele, que ele perdeu a sorte, também é o único meio como a mãe e a menina podem encontrar esse pai, que é, né, esperando essa chuva voltar para a terra. Então, o livro é muito chuchu, os nomes são sensacionais no livro, porque todos os nomes têm um significado bacana. Então, a Aventura, porque ela vai ver aventuras. O Doravante, porque quando a Aventura se encontra com ele, ela decide que a partir dali ela vai amá-lo dali em diante, que é o nome dele.
Ele fala apressado, porque ele tem pressa de ser feliz, então as falas do Doravante não tem espaço entre as palavras, é um negócio assim muito maluco, muito bacana. A gente tem todos os nomes dos personagens, então, são todos significativos, todos mesmo, tá? Inclusive da Luna Clara e Apolo 11. Como a gente vai contar várias histórias de amor nesse livro, principalmente a história entre os pais dela, a gente vê que as grandes paixões é que movimentam os homens, né? As paixões pelas grandes conquistas. E a gente vai ter sim uma conquista do coração da Luna Clara pelo Apolo 11. E esses nomes são super significativos, né? A conquista da Lua pela missão Apolo 11. Então a gente não vê apenas um menino conquistando uma menina, mas esse mesmo tipo de amor, essa paixão infinita, é o que traz grandes conquistas, como a do homem, né? A Lua. Então é muito bonito o livro, ele vai ter assim 1001 ensinamentos pra garotada, então vai ter coisa de história, vai falar de bandas, vai falar de literatura, fala de regras de pontuação, mas de uma maneira assim muito leve, muito descontraída, não tem aquela cara do tipo, senta aí agora que eu vou te ensinar onde colocar acentos. Não, ele faz aquilo de acordo com a piada. Então ele vai usar muitas figuras de linguagem também. O texto é escrito totalmente em pleonasmos, então ele fica repetindo palavras assim para tornar o tom bastante engraçado. Então a linguagem é simples, mas a história é complexa. E a mensagem que quer ser passada nesse livro também é bastante complexa. Então é um livro para criança, mas que valeria muito a pena um adulto, seja um professor ou um membro da família, ler junto, né, com o adolescente, com a criança aqui para ajudar, né, pelos percursos, porque certas coisas não são tão óbvias assim, precisam ser conversadas, principalmente porque há críticas muito legais aqui. Então, por exemplo, o Doravante dando uma volta no mundo, ele passa por uma terra e está tendo uma guerra entre, né, dois povos, e os povos não têm nome, né, não tem nome tipo de país, mas tem nomes assim, os idiotas e os cretinos, e eles estão brigando, obviamente, por questões financeiras. Então ela faz críticas desse tipo muito engraçadas, né, generalizantes, obviamente, mas que são bacanas para as crianças, né, poderem discutir isso. Achei o livro um chuchu. Não gostei de uma coisa, as ilustrações são muitas no livro, que eu acho que é bacana ter, né, para um incentivo ali no início do apreço pelo livro, mas elas são meio óbvias, então assim, não incentiva a imaginação, sabe? E se você, assim, for aquele que gosta de folhear o livro antes de começar a ler, você já vai saber o final da história antes de ter começado. Então, que a ilustração entrega tudo de mão beijada pra você. Então, isso não gostei. E eu achei que essa história é mais destinada para as meninas do que para os meninos, porque afinal de contas, a gente tem histórias de amor sendo contadas aqui. Sim, tem aventura, tem outras coisas bacanas que os meninos vão gostar, mas é um livro especificamente mais para o gênero feminino aqui. Bom, o livro é muito bacana, eu indico muito para quem tem irmão pequeno, primo ou professor que está na área de letras e tem que escolher onde trabalhar. Se você quer trabalhar com a galerinha aí até de uns 9 até uns 12 anos, esse livro aqui é sensacional, vale a pena ler junto com eles, você também vai se divertir, tá? Eu fiquei muito empolgada com esse aqui. E, bom, espero que vocês tenham gostado da indicação. Se alguém já tiver lido, quiser ler um dia, por favor, venha conversar comigo sobre ele, tá bom? Tchau, tchau!